Olá Diário e toda a comunidade de relatos. Em 2019, meus pais me deixaram uma casa que eu considerava espaçosa demais para uma só pessoa. Além disso, os pagamentos das contas consumiam todo o meu salário, por isso optei por alugar um quarto. Dias depois, tive minha primeira visita de uma garota interessada no espaço. Para ser sincero, ela parecia super normal, simpática e atenta às informações que eu dava sobre a casa. Acabamos assinando um contrato de 6 meses. Nas primeiras semanas, seria um período de teste. Eu usaria esse tempo para conversar com ela e entender que tipo de pessoa era, já que sempre fui desconfiado. Em uma dessas conversas, numa noite, surgiu um comentário que me chamou a atenção. Ela contou que já havia sido exorcizada 2 vezes no passado, porque um demônio a perseguia após ela ter quebrado um acordo. Eu nunca aprofundei o assunto. Sinceramente, era um tema delicado e isso ficava visível no rosto dela. Numa noite, quando cheguei em casa, pela primeira vez senti um desconforto ali. Estava com muito frio, sem motivo aparente, além de perceber um cheiro horrível, como de coisa podre vindo da sala. Procurei a origem do odor, mas não encontrei nada. Acabei ignorando aquilo, pois chegava cansado do trabalho e ia direto dormir no meu quarto. Esse foi o começo. Em outra ocasião, ao tentar dormir, sofri uma paralisia do sono ou algo parecido com isso, porque eu não estava exatamente dormindo, só não conseguia mover o corpo por mais que tentasse. Foi o som de batidas na porta que me fez reagir. Era a garota gritando que algo a estava perseguindo, implorando desesperadamente para eu abrir, porque estava com muito medo de ficar sozinha. Tentei acalmá-la e deixei que entrasse. Ficamos um tempo sentados conversando até que ela sugeriu sairmos de casa porque havia algo lá dentro. Minutos depois, caminhando pelo parque, ela me contou que o demônio a havia encontrado e que tinha voltado por ela. Descreveu que ele apareceu no quarto dela tentando pegá-la, mas que de alguma forma ela conseguiu escapar e foi até minha porta. Nesse ponto, eu também já estava assustado porque nunca tinha sofrido paralisia do sono, muito menos daquela forma. Voltei para casa, mesmo não me sentindo mais confortável ali. Tive que passar alguns dias dormindo na casa de um amigo, e quando voltei, devolvi a ela o pagamento daquele mês, o depósito contra danos e uma folha encerrando o contrato. Gostava da garota, mas não queria estar perto dela, e também não fazia sentido continuar fora da minha própria casa por tanto tempo. Quando ela se foi, a energia da casa voltou ao normal. Agora era aquela energia quente e tranquila. Não quero dizer que ela era louca, mas a situação dela era realmente absurda. Digo isso porque agora que penso bem, se o que ela disse for verdade, essa entidade maligna nunca vai deixá-la em paz até conseguir sua parte do acordo. Se ela já passou por exorcismos, isso significa que não é um demônio qualquer, e sim algo perigoso. Essa foi a minha história. Muito obrigado por me ouvirem. Isso aconteceu quando eu tinha 13 anos. Naquela época, minha família estava passando por um período muito sombrio. Meu pai tinha um cargo muito bom na prefeitura, e mesmo que financeiramente estivéssemos bem, ele sempre voltava bêbado das reuniões de trabalho ou chegava tenso e preocupado. Isso o deixava muito explosivo. Seu principal trabalho era encobrir as sujeiras que seus colegas faziam com o dinheiro público. Ele vivia com tanto estresse e culpa que o cabelo começou a cair. Bebia todos os dias e, quando estava muito bêbado, gritava por qualquer coisa. Houve uma vez, não estou mentindo, em que o barulho da minha respiração o incomodou e ele gritou comigo a madrugada inteira, dizendo o quanto eu era inútil. Ele nunca nos bateu, mas fazia questão de encontrar as palavras certas para nos fazer sentir miseráveis.
Por isso, ouvir o portão da casa se abrindo me causava terror, porque era o sinal de que ele havia chegado, carregado de estresse e frustração do dia. Até hoje, ouvir um portão me causa uma angústia automática. Não lembro muito da minha mãe naquela época, e esse é o problema. Ela trabalhava de manhã, à tarde e parte da noite. Ela me levava para a escola, mas vivia igualmente tensa. Qualquer incômodo da minha parte era suficiente para que ela se irritasse e gritasse comigo o caminho inteiro. Eu evitava falar com meus pais. Qualquer coisa que eu dissesse era, ou podia ser, um convite para que me repreendessem até me deixar completamente esgotado. Meu irmão mais velho também não estava bem. Em um momento ele tentou retirar sua própria vida. Tinha cortes profundos nos pulsos que meus pais nunca notaram, e eu também não. Até que o melhor amigo dele percebeu e nos contou. Queria que o ajudássemos. Houve até uma espécie de intervenção familiar, mas quando pedimos que ele falasse, que nos desse uma razão, ele nunca nos deu uma resposta clara. Eu sabia por que ele fazia aquilo, e acho que no fundo, meus pais também. Era aquele ambiente de frustração constante, de gritos, de comentários passivo-agressivos que tornavam a convivência em casa insuportável. Meu irmão também bebia escondido, e nisso bateu carros e vandalizou casas. Em retrospecto, ele foi quem canalizou da pior forma todo aquele ódio. Falo isso porque poderia ter se machucado ou até matado pessoas inocentes. Isso quer dizer que eu me saí bem? Claro que não. Eu estava isolado dos meus pais, dos meus irmãos e dos colegas da escola. No ensino médio eu era o esquisito, o que não sabia conversar nem se expressar, e quando tentava me ignoravam ou soltavam algum comentário maldoso. As crianças podem ser muito cruéis. Eu não sabia jogar o jogo social e até hoje tenho dificuldades. Agora eu sei que estava deprimido, mas naquela época eu não tinha ninguém para me ajudar. Meu irmão mais novo foi quem menos sofreu, embora tenha sido com ele que começaram as aparições. Ele tinha 3 anos e achamos que ele trouxe a entidade depois de uma viagem. Minha mãe o levou para visitar uns parentes no cemitério e acreditamos que de lá trouxeram alguma coisa. Um padre nos explicou depois que essas entidades gostam de crianças. É fácil irem com elas e ainda mais fácil grudarem a elas. Conto tudo isso porque acredito que na escuridão em que vivíamos, provocamos ou permitimos que algo se alojasse em nossa casa. Ninguém estava bem da cabeça, e para piorar, o ente, o cococô, a senhora de preto, Dona Panchita ou a menina de branco, invadiu nosso lar. Logo vocês entenderão por que a chamávamos por esses nomes. Meu irmão mais velho e eu tínhamos uma máscara de Halloween. A colocávamos na escada para que o menor não subisse. Ele morria de medo e quando via chorava dizendo: "Cocô". E sim, essa máscara era bem feia. Por pura maldade a escondíamos em vários lugares, até que meu pai se cansou e a jogou no lixo. O estranho é que meu irmão mais novo continuava apontando para cantos da casa, dizendo a mesma coisa. Principalmente na escada, na sala e no meu quarto. Cocô. De um dia para o outro, ele se recusou a entrar no meu quarto. Dizia que o coco estava lá. Uma vez sentou-se de frente para a escada, apontou e disse para minha mãe: Manda ele embora, por favor." E começou a chorar. Minha mãe contou para o meu pai, mas como vocês podem imaginar, ele não deu a mínima. Tinha outras coisas na cabeça. Meu irmãozinho às vezes se recusava a sair do quarto porque dizia que aquilo o esperava do lado de fora. Apontava para o vazio e entre lágrimas implorava: Manda ele embora. Eu morria de medo de ter causado um trauma no meu irmão, não pelo estado emocional dele, mas pelo sermão que meu pai daria por causa da maldita máscara.
Essa foi a explicação racional que demos, mas não era isso, e logo perceberíamos. A próxima foi minha mãe. Havia um corredor que conectava a escada, a sala, a cozinha e meu quarto. Se você saísse da cozinha, a primeira coisa que via era a entrada do meu quarto. Para ir a qualquer lugar da casa, precisava passar por ali. Uma manhã em que minha mãe não foi trabalhar, começou a sentir uma opressão no estômago toda vez que passava pela porta do meu quarto. Da cozinha dava para ver a entrada do quarto e um pedacinho da escada. Se ficasse no ângulo certo, o fogão ficava de costas para essa visão. Enquanto cozinhava, ela sentia que estava sendo observada e nisso se virava o tempo todo. Às vezes não via nada, até que sentiu aquela mesma opressão, só que mais forte. Virou a cabeça e viu uma menina de branco subindo as escadas. Só viu as costas dela por um segundo e não a seguiu. Então chamou meu irmãozinho que estava assistindo TV, contou tudo de novo para o meu pai, mas ele não acreditou. Mas eu ouvi quando ela disse que a menina estava vestida como se fosse para a primeira comunhão. Depois foi meu pai. Como eu disse, ele chegava tarde, sempre bêbado. Para evitar brigas, às vezes dormia no quarto da TV. Lá havia um computador, uma TV e um Xbox. Certa madrugada, ele entrou, ligou o computador e começou a ver vídeos para curar a bebedeira. Foi então que sentiu uma pressão no peito. Dedos frios que pareciam apertá-lo. Olhou para o corredor que conectava a sala e a viu. A mesma menina de branco. Ou pelo menos vestida como a que minha mãe descreveu. Ela olhava para dentro e assim que ele a viu, ela desviou o olhar e caminhou. Quando ele a perdeu de vista, levantou-se e perguntou quem estava ali. Sem resposta. Ele saiu na direção da escada e lá estava a menina subindo de costas. Ele também não teve coragem de segui-la. Ficou parado, esperando minha mãe descer. Depois foi minha vez. Meu quarto era pequeno, mas tinha banheiro próprio. Era todo coberto de azulejos azul marinho. Havia uma árvore na frente da janela, e a varanda bloqueando a luz criava uma escuridão bem pesada. Eu não vi a menina de branco, vi algo pior. Era uma senhora vestida de preto. E vou contar. Minha cama estava posicionada de forma que, ao me deitar, o banheiro ficava à esquerda e a porta do quarto à direita. No início, eu dormia com a porta do banheiro aberta, super tranquilo. Nunca pensei em nada ruim. Mas uma noite senti que algo me observava do banheiro. Não via nada, mas era como se alguém estivesse sentado na privada, me encarando. Eu podia sentir. E isso era mais assustador do que se eu realmente visse. Levantei e fechei a porta, mas a sensação continuou. Comecei a dormir com a luz do banheiro acesa e isso piorou tudo. A luz parecia ter afastado aquilo do banheiro, mas empurrou para dentro do meu quarto. Muitas vezes, assim que me deitava, sentia como se alguém saísse do canto onde ficava o armário. Só uma vez, sem querer, abri os olhos e a vi. Embaçada de relance, mas vi. Foi horrível, e a partir de então, soube que era algo que não iria embora. Virava de costas para não vê-la, mas continuava sentindo quando ela se aproximava. Ficava bem na frente do meu rosto, sabendo que eu não teria coragem de abrir os olhos. Uma noite, fui beber água. Minha mãe me viu correndo e pulando na cama. Eu não queria que meus pés tocassem o chão, pois sentia que ela ia me puxar. Mas eu não podia contar, já que tinha medo da mulher de preto e também dos meus pais. E essa é uma vida insuportável. Quando se tem medo do que aparece à noite, mas também da realidade do dia a dia. Assim passaram mais 3 meses, até que aconteceu com meu avô, o mais cético da família. Após uma cirurgia, ele não podia subir escadas, então ficou com meu quarto. Anos depois, meu pai contou que na primeira noite ali, meu avô disse:
Tem alguém aqui, filho. Aqui está a Dona Panchita. Referia-se a uma amiga da família que havia morrido anos antes. Por que ela? Por que ali? Como ele a identificou? Não sei, mas foi então que meu pai percebeu que não estávamos imaginando. A coisa que estava no meu quarto passou a se manifestar pela casa toda. Sala, quarto dos meus irmãos, sala de TV, hall de entrada. Os únicos lugares livres daquela opressão eram o quarto dos meus pais e o quintal. Foi aí que confessei que às vezes sentia algo no meu quarto. Acho que nunca disse que esse às vezes era todos os dias. No fim, passamos a dormir todos juntos no quarto dos meus pais. Lembro da primeira noite. Colocamos um colchão no chão, pedimos comida e vimos um filme. Foi assim que assisti pela primeira vez Entrevista com o Vampiro. Mas era um terror distante, aquele que você sente que não é real. De certo modo, nos reconfortava. Sim, tínhamos uma família quebrada, mas de alguma forma, graças àquela coisa que entrou na casa, tivemos nossa primeira trégua. Ironia. Essas noites não são uma lembrança ruim. Unidos em um único quarto, sobrevivendo a algo muito mais aterrorizante do que nossos problemas diurnos. Depois veio um exorcismo na casa. Sim, posso chamar assim. Estavam presentes minha mãe, meu irmãozinho e eu. Um padre realizou o ritual, mas não funcionou. Depois fizemos outro. Dessa vez com toda a família e 2 padres. Acompanhamos o sacerdote pela casa e rezamos. Em algum momento do nada, me senti tranquilo. Meu pai também. Algo mudou naquela noite. Não sei se foi psicológico ou espiritual, mas algo melhorou. Não sentia mais a senhora de preto no meu quarto. Com o tempo até consegui apagar a luz do banheiro. 2 anos depois nos mudamos. Um conhecido do meu pai morou na casa depois e contou que às vezes sentia que alguém o observava do quarto que era o meu, mas nunca teve uma experiência forte. Nenhuma aparição, apenas aquela sensação. A casa ainda está lá e às vezes dou uma volta por ali só por curiosidade. Paro em frente à casa e sinto um olhar vindo de dentro, mas já não é tão pesado nem tão cruel quanto quando estava no mesmo cômodo comigo. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Quero contar a história da minha amiga Isa, que viveu algo muito estranho na escola há alguns anos. É algo que ela não havia contado antes, porque histórias de encontros diretos com o paranormal geralmente são difíceis de entender para quem nunca passou por algo assim. A experiência dela começa quando estava no 9º ano do ensino fundamental. Isa era uma aluna tranquila, daquelas pessoas que preferem ficar na delas. Tudo começou com a chegada de uma nova aluna na escola, uma menina chamada Amanda. Desde o início, Amanda pareceu diferente, mas não de forma negativa, apenas diferente. Tinha um olhar profundo mesmo nas conversas mais inocentes. Era um olhar daqueles que incomodam um pouco, mas que ao mesmo tempo parecem te ler por dentro, como se ela soubesse exatamente o que você está pensando. Isa se sentiu atraída por essa presença desde o primeiro momento, e com o passar dos dias, as duas começaram a virar amigas. No começo, tudo parecia normal. Trocavam confidências cada vez mais pessoais, conversavam bastante fora das aulas e compartilhavam segredos como qualquer dupla de amigas. Mas algo ali nunca se encaixava completamente. Isa sentia que havia algo mais em Amanda, uma intensidade estranha em seu jeito de falar e de olhar. Com o tempo começaram a passar mais tempo juntas fora da escola. Isa visitava a casa de Amanda, uma casa grande, mas muito silenciosa. Silenciosa demais. Nunca havia ninguém por lá,
e embora Isa nunca comentasse com ninguém, ela tinha muita dificuldade de ficar naquele ambiente. Sentia-se cansada, desconfortável de uma forma difícil de explicar. Mas era como se a qualquer momento algo fosse se mover sem aviso, como se cada objeto naquela casa estivesse atento aos seus movimentos. Para se resumir, era como se a casa a observasse de volta. Em uma dessas visitas, Amanda lhe mostrou um caderno. Era velho, com as capas quase soltas e páginas cheias de símbolos que Isa não reconhecia. Amanda nunca havia levado esse caderno para a escola, mas naquela ocasião o colocou bem na frente de Isa, como se esperasse que ela o folheasse. A princípio ela pensou que fosse um diário, mas as anotações não faziam sentido algum. Até que viu seu próprio nome escrito em uma das páginas. "Não se preocupe. Esses nomes são pessoas que eu quero ajudar", disse Amanda para ela. Isa não entendeu o que ela queria dizer com aquilo. Pensou que fosse algum tipo de jogo estranho ou talvez uma forma esquisita de organizar pensamentos. Ela mesma, em algum momento, já havia feito listas de suas melhores amigas e de professores favoritos. Era normal até certo ponto, não? Por isso acabou deixando passar. Mas foi justamente naquela noite, depois de ver aquele caderno, que Isa teve um pesadelo. Sonhou que estava em um corredor escuro da escola. Naquele momento, tudo parecia normal, apesar da hora. A princípio, ela tentou encontrar a porta para voltar para casa. Não gostava de estar ali, porque escolas à noite guardam energias estranhas, e ela podia sentir isso. Mas as luzes começaram a piscar, e no fundo do corredor ela viu uma coisa alta e magra. Não conseguia ver o rosto, nem dizer se era homem ou mulher, apenas via aquela silhueta se aproximando lentamente, vindo devagar, mais devagar do que alguém caminhando normalmente. Ela tentava gritar, correr, mas não conseguia. Seu corpo não obedecia, como se tivesse esquecido como se corre. Acordou encharcada de suor, algo que nunca havia acontecido antes, nem mesmo com os piores pesadelos de infância. Aquele sonho foi diferente. Parecia outro tipo de coisa. No dia seguinte, Isa contou a Amanda sobre o sonho. As duas contavam tudo uma para a outra. Então foi algo automático, principalmente depois que Amanda perguntou por que ela estava tão pensativa. Quando Isa terminou de relatar o sonho, Amanda apenas sorriu. "Ah, mas isso é normal, não se preocupe. Às vezes acontece." Isa não entendeu bem por que ela disse aquilo, mas achou que era só uma forma de tranquilizá-la. De fazê-la acreditar que não havia nada com o que se preocupar, que era só um sonho. "É normal, não se preocupe, às vezes acontece." Mas é nesse ponto que começa o pior, quando os pesadelos parecem não se limitar mais ao mundo dos sonhos. A partir daquele momento, Isa começou a ver coisas estranhas na escola. Pequenos detalhes, como sombras nos corredores que pareciam se aproximar, mas que desapareciam assim que ela tentava verificar, e barulhos abafados, como vozes saindo de salas vazias. Nada muito claro, mas o suficiente para deixá-la nervosa. Principalmente porque ninguém mais parecia notar nada. Em uma ocasião, Amanda pediu que Isa a acompanhasse após as aulas até uma área afastada da escola, além dos campos de futebol. Isa aceitou, embora com certo desconforto. Lá estavam sozinhas, porque não havia mais ninguém naquela parte do colégio. Amanda se afastou por um momento, e Isa ficou esperando perto de uma máquina de lanches. Algo a fez olhar para o banco ao lado, onde estava a mochila aberta de Amanda. Parecia vazia, como se não tivesse nada dentro. Mas ela conseguiu ver algo. Uma folha de papel amassada. Num impulso, Isa simplesmente a pegou e desdobrou o papel para ver melhor. Era uma folha do mesmo caderno velho que Amanda guardava em casa. Era sem linhas, daquele papel grosso, diferente dos cadernos da escola. E lá estava de novo seu nome, escrito à mão.
E logo abaixo, uma frase que Isa não entendeu, mas que a fez se sentir profundamente mal. A folha dizia simplesmente: marca final, não há retorno. Ela não disse nada, rapidamente amassou o papel de novo e o colocou de volta na mochila. Mas sentiu uma vontade enorme de confrontar Amanda, de perguntar o que diabos aquilo se tratava. Por que ela havia escrito seu nome? Do que se tratava tudo aquilo? Estava pronta para confrontá-la, mas assim que viu Amanda voltando, toda a raiva virou medo. Desconfiança. Inventou uma desculpa qualquer, disse que estava passando mal, que precisava ir, que seus pais a esperavam em casa. Nem deu tempo para Amanda responder. E naquela mesma noite voltou a sonhar. De novo teve a sensação de despertar no meio da noite dentro da escola. A mesma sensação do pesadelo anterior. A figura no corredor estava lá mais uma vez. Longe, mas visível. E dessa vez, Amanda também estava lá, dizendo coisas que Isa não conseguia entender. Parecia outro idioma. Amanda caminhava e a figura a seguia. Dessa vez, Isa não tentou correr nem fugir. Em vez disso, fez algo que todos nós podemos tentar fazer em meio a um pesadelo. Ela concentrou todas as suas forças, toda a sua atenção em conseguir despertar. Sentir o próprio corpo físico e reconhecer que estava deitada em sua cama de verdade. Foi tentando até que abriu os olhos e estava em seu quarto. Era um sonho, mas a sensação de que não estava sozinha não passou, como se alguém a acompanhasse na escuridão. Nos dias seguintes, tudo ficou cada vez mais estranho. Ela decidiu conversar com alguém porque precisava desabafar, e o psicólogo da escola lhe pareceu uma boa ideia. Afinal, esse era o trabalho dele. Aproximou-se dele quando o encontrou no corredor para contar por alto qual era o seu problema. Ele foi gentil, mas excessivamente condescendente, quando Isa falou sobre os sonhos, sobre o desconforto, sobre aquela sensação de não poder confiar em Amanda. Dizia coisas que pareciam se aplicar mais a uma briga entre amigas do ensino médio e não a uma situação como a que Isa acreditava estar vivendo. Então ela pediu uma sessão para o dia seguinte, no consultório dele, formalmente. Lá poderia contar sobre a casa da Amanda, sobre os sonhos e sobre as presenças. Quando Amanda deixou a mochila na sala de aula, Isa mexeu entre suas coisas. O papel amassado ainda estava lá, então ela o pegou e o guardou discretamente. Foi ao banheiro para analisá-lo sozinha, para confirmar que era aquele com seu nome e com aquela frase. Era o mesmo papel, mas agora tinha 2 símbolos desenhados, símbolos que ela não conhecia. As horas passaram lentamente até que finalmente chegou o momento da sessão com o psicólogo. Finalmente ela contou tudo o que tinha acontecido desde que sentiu aquela necessidade de ser amiga de Amanda. Aproximou-se dela porque algo a levou. Isa não era assim. Ela nunca se aproximava dos novatos. O psicólogo parecia conter um sorriso, como se já tivesse ouvido todas as maneiras pelas quais uma amiga culpa a outra por tudo de ruim que acontece. Por isso, Isa levou o que ela considerava uma evidência. Tirou o papel. O psicólogo sorriu, disse que não era necessário, mas assim que Isa o estendeu sobre a mesa e ele viu os símbolos, sua expressão mudou. Onde? Onde você conseguiu isso? Onde aprendeu isso? Ele perguntou. Isa explicou que já não fazia ideia do que aquilo era. O psicólogo ficou pensativo, tirou uma foto da folha e pediu que ela a devolvesse ao lugar de onde a tinha tirado. Não disse mais nada além disso, apenas pediu que ela voltasse no dia seguinte e marcariam outra sessão assim que ela pudesse, pois ele precisava verificar algumas coisas. Mas quando Isa voltou na manhã seguinte, o consultório estava fechado. O psicólogo não tinha aparecido. Mais tarde voltou novamente, mas tudo permanecia igual. Ao perguntar por ele, disseram que ele tinha faltado.
No dia seguinte, novamente não havia ninguém. Dessa vez, ao perguntar, disseram que ele havia pedido férias por uma emergência. Depois disso, as coisas pareceram piorar. Isa começou a notar certas mudanças em Amanda. Às vezes, durante as aulas, havia completamente distraída, como se estivesse falando baixinho com alguém. Não era uma brincadeira nem uma conversa pelo celular. Amanda murmurava coisas incompreensíveis. Respondia, sorria às vezes, enquanto falava com o olhar perdido. Quando Isa resolveu perguntar, quase irritada, com quem ela estava falando, Amanda apenas sorriu. Não respondeu e não negou que estava falando com alguém. Certa vez, durante o recreio, Isa notou Amanda rabiscando com tinta preta numa folha do caderno. Não era nada que fazia sentido. Eram símbolos, círculos, linhas entrecruzadas e manchas como se a mão dela se movesse sozinha. Isa sentiu medo e se afastou devagar sem dizer nada. E naquele dia, pela primeira vez, Isa foi embora sem se despedir. Já não fazia mais questão de fingir que tudo estava bem. Naquela noite dormiu mal e teve mais um daqueles sonhos. Estava novamente na escola, no corredor longo, e dessa vez viu Amanda, mas ela estava se afastando, andando de costas. Amanda não sabia que Isa estava ali. Isa teve a sensação de que podia espiá-la por um momento. Havia algo no corpo de Amanda que não parecia humano. Não parecia real. Seus braços se moviam em um ritmo, as pernas em outro. O tronco avançava rapidamente como se estivesse em outra velocidade. Amanda seguia uma figura alta, aquela que Isa não conseguia ver diretamente. A única maneira de vê-la era observando Amanda, tentando perceber sua forma pelo canto dos olhos. A figura não fazia nenhum som, apenas caminhava meio que sem mover as pernas. Isa se esforçou, pois queria vê-la diretamente, mas não conseguia. Era como tentar ler um sonho. Parecia algo para o qual seu cérebro não estava preparado. Com toda a concentração do mundo, Isa levou os olhos até a figura e finalmente conseguiu vê-la. A coisa e Amanda pararam, como se naquele instante tivessem sentido sua presença. Como se estivessem prestes a se virar. Isa então acordou e abriu os olhos antes mesmo de conseguir controlar o corpo. Graças ao universo, dessa vez não sentiu que havia alguém em seu quarto. A partir desse dia começou a se afastar e parou de responder às mensagens de Amanda. Não saía mais com ela e recusava seus convites. Mas Amanda percebeu e lhe disse uma frase que Isa nunca mais conseguiu esquecer. Oi, Isa. Você não pode se afastar. Você já é parte. Não disse com raiva, nem gritando, disse com calma e sorrindo. E isso foi pior que qualquer ameaça. Foi aí que Isa decidiu que não podia mais continuar fingindo que estava tudo bem. Conversou com os pais, que não entenderam completamente, mas ao vê-la tão desesperada, aceitaram trocá-la de escola. Aceitaram que ela desaparecesse por alguns dias, o tempo que fosse necessário para encontrar outro colégio. Algo os fez sentir que não era apenas um capricho adolescente. Algo os fez intuir que Isa estava sendo sincera. Desde então, a situação foi se acalmando aos poucos. Ela não sonhava mais com Amanda, não ouvia mais vozes estranhas e não sonhava mais com a escola. Mas nunca deixou de doer estar completamente em paz. E até hoje ela não consegue esquecer a última vez que viu sua ex-colega. Amanda a procurou quando Isa voltou à escola para buscar alguns documentos. Tinha o mesmo olhar ausente, mas um sorriso que parecia emprestado. Disse que já estava tudo pronto e que o que viria seria mais importante. Disse isso e mais coisas sem sentido que ela não consegue lembrar. E é que não conseguimos lembrar o que não entendemos. Mas Isa ainda acha que pareciam palavras de uma esquizofrênica. Ainda assim, sempre esperou o pior. Porém, todos os pesadelos que teve depois com Amanda já eram diferentes,
normais como os sonhos que todos temos. Amanda não apareceu nos noticiários, como Isa viu em seus sonhos. E não houve uma tragédia naquele colégio que pudesse ser ligada à sua passagem por lá. Ninguém veio dizer que ela sempre teve razão e que sempre houve algo muito errado com aquela garota. Que ela era, de fato, uma pessoa horrível. Mesmo assim, até hoje, ao nos contar essa história, ainda acredita que algo ficou lá. Exatamente naquela escola. Sabem, durante minha vida me aconteceram coisas estranhas e inexplicáveis, mas o mais assustador que me aconteceu foi por acaso, do outro lado do mundo. Meu primeiro namorado era um cara muito rico. Sempre achamos que a diferença entre a família dele e a minha não seria importante, mas no fim foi. Quando completamos 1 ano de namoro, a família dele planejou uma viagem à Europa para comemorar os 30 anos de casados dos pais. Iriam os 3 filhos e as esposas dos 2 mais velhos. Depois de muita insistência do meu namorado, embora eu não soubesse que ele teve que convencê-los, os pais dele também me convidaram. Não acho que a resistência foi porque eu era só a namorada, mas porque eles nunca gostaram do nosso relacionamento. Nessa viagem confirmei tudo isso, e foi o começo do fim de um namoro que até então havia sido muito bonito. Foi na última parada dessas 2 semanas de terror que isso aconteceu. Não é que eu não valorize ter conhecido tantos lugares, mas realmente não pude aproveitar nada por causa das constantes humilhações da família e da incapacidade do meu parceiro de me defender. Estávamos no norte da Itália, em um hotel nas montanhas. Frio pra caraca. A família queria esquiar, então fizeram uma viagem a um lugar a cerca de 2 horas de distância, onde já havia neve, mas eu fingi estar doente para ficar. Eu queria evitar qualquer interação com eles. Assim que foram embora, coloquei meu casaco mais grosso e fui caminhar pelos jardins do hotel. Bem, mais do que jardins, devo dizer que aqueles terrenos se estendiam para dentro da floresta. Começou a escurecer e tudo ficou ainda mais frio. A temperatura se tornou tão insuportável que decidi voltar ao hotel e me abrigar no quarto para esperar. Nesse momento algo aconteceu, e eu pensei que, devido ao frio, que encheu o ambiente de repente, tudo ficou em silêncio. Apressada, me dei conta do tamanho daquele lugar e de como eu tinha me afastado. Cheguei até uma cerca de madeira e comecei a correr para tentar voltar mais rápido, mas tudo doía por causa da temperatura. A certa distância, a 50 metros, vi uma porta na cerca e um pequeno caminho que se estendia para além dos limites do hotel, em direção à montanha. Ali, a alguns passos da cerca, vi uma pessoa e acenei por reflexo, mas não obtive resposta. Eu caminhava, me aproximando, não exatamente naquela direção, mas em diagonal, e pude ver a pessoa com mais clareza. Ela estava vestida de terno, mais precisamente um smoking, e usava um chapéu muito alto, como um de mágico. Por alguma razão, pensei que fosse um funcionário do hotel, embora eu não entendesse como ele podia suportar o frio com aquelas roupas. Acenei novamente e disse, "Boa noite", mas ainda assim ele não respondeu. Comecei a duvidar se era uma pessoa ou um boneco, pois continuava completamente imóvel, mesmo parecendo olhar diretamente para mim. Então ele se moveu, inclinou a cabeça, olhou para o hotel, olhou de novo para mim e começou a caminhar em minha direção, entrando no terreno. Senti um certo perigo e comecei a correr, apesar da dor nos joelhos e nos calcanhares. Por sorte, mais adiante, vi um dos funcionários do hotel ajeitando algo no jardim e disse a ele que havia uma pessoa entrando pelo lado da floresta. Tentava explicar em inglês, mas o meu era ruim e o dele também parecia ser. Então, por desespero, disse em português. Ele, por incrível que pareça, pareceu entender mais. Não lembro bem as palavras,
mas ele me perguntou se era um homem e, apontando para as próprias roupas, me perguntou como ele estava vestido. Quando consegui explicar e disse que usava um chapéu, o rapaz só me disse para entrar e começou a chamar os outros colegas. Fiquei na porta dos fundos do hotel e vi que mais homens se uniram a ele caminhando em direção às árvores, com pás e ferramentas nas mãos. Infelizmente, já estava escuro demais para ver o que se passava entre as árvores. Depois, uma jovem se aproximou e fechou os acessos para os fundos, colocando uma placa que dizia que não era permitido ir para lá até a manhã seguinte. Voltei para o quarto e cerca de 2 horas depois, quando meu namorado chegou, fingi estar dormindo, especialmente porque ele veio com um dos irmãos e eu não tinha ânimo para conversar. O irmão falava italiano e parecia estar explicando algo ao meu namorado. Dizia que não podia acreditar que em um país inteligente ainda dessem importância a lendas e essas coisas ridículas. Meu namorado lhe fazia mais perguntas. Parecia que tinham conversado com um dos funcionários, que lhes disse que o homem da floresta havia se aproximado e que nunca colocariam os hóspedes em risco, mesmo que achassem as advertências ridículas. Os dois riram mais um pouco, falando que haviam coisas mais importantes para se preocuparem. Mas eu sabia o que tinha visto. Posso parecer doida da cabeça, mas talvez estivesse a poucos metros de uma criatura lendária. Desde então, nada, absolutamente nada, me parece absurdo e respeito as crenças de todas as pessoas. Eu sei o que vi, e embora não tenha reconhecido nenhum traço no rosto daquela figura à distância, acho absolutamente impossível que alguém normal suportasse aquelas temperaturas vestido assim. Nunca contei ao meu namorado o que vi, nem à família dele. Eu já tinha passado a manhã inteira e a maior parte da tarde com a família, então agora era hora de voltar para casa e relaxar pelo resto da noite. Talvez assistir a um filme de Natal ou algo assim. Dirigi 1 hora da casa dos meus pais até a minha. As ruas estavam desertas, e se não fosse por ser Natal, teria sido meio assustador. Tudo estava tão silencioso e sem emoção do lado de fora. De qualquer forma, cheguei em casa por volta das 20 horas, entrei na garagem e fui para dentro. Acendi a luz da entrada e imediatamente vi alguns papéis espalhados pelo chão do corredor. Era tudo de uma pilha de correspondências que eu tinha deixado no balcão e que aparentemente havia caído. Não pensei muito nisso. Apenas recolhi tudo e joguei de volta no balcão. Saí de casa com pressa naquela manhã, então talvez tenha passado correndo e derrubado a pilha sem perceber. Depois de arrumar, andei pela casa, acendendo o restante das luzes e fui para a sala de estar. Eu tinha uma árvore de Natal montada no canto. Era daquelas pequenas e falsas que pareciam bem tristes, mas era melhor do que nada. Sentei-me no sofá e encontrei um filme para assistir. Um novo filme de Natal da Netflix. Para falar a verdade, era bom. Assisti ao filme inteiro e durante todo o tempo continuei ouvindo algo na minha casa. Era como rangidos baixos, quase inaudíveis. Eu nem tinha certeza se estava realmente ouvindo, porque toda vez que achava que ouvia algo, pausava o filme, mas não escutava mais nada. Tomei isso como um sinal de que o dia de Natal tinha acabado para mim e que eu precisava dormir para superar o cansaço de ver toda a minha família. Desliguei todas as luzes do andar de baixo e subi para o meu quarto, acendendo o lustre assim que entrei. Sem hesitar, soube que algo estava errado. Não consegui identificar o que era no início, mas sabia que meu quarto não estava como eu tinha deixado. Tudo havia sido mexido. E rapidamente liguei os pontos com tudo que vinha acontecendo desde que cheguei em casa. Meu corpo ficou entorpecido, tomado pelo medo e pela adrenalina. Saí do quarto e olhei para a escada, tentando ouvir para ver se quem quer que tivesse estado ali ainda estava.
Desci silenciosamente, degrau por degrau, até chegar ao andar de baixo. Não havia som ou movimento algum. Tem alguém aqui? Foi enquanto dizia isso que percebi meu erro idiota de não ter chamado a polícia ainda. Comecei a subir novamente, planejando me trancar no quarto e ligar para as autoridades, quando passos apressados vieram da sala de estar. Estava escuro demais para ver mais do que os galhos da árvore de Natal balançando e uma figura correndo para longe dela. Segui o som até a cozinha e então até a porta dos fundos. A pessoa abriu a porta e fugiu. Eu fiquei ali parado e congelado. Quando finalmente voltei a mim, disquei o número da polícia e tranquei a porta dos fundos. Ainda não sei exatamente o que aconteceu naquela noite de Natal. Quem quer que tenha invadido não levou muita coisa, pelo menos nada que eu tenha notado. O que acho é que entraram pouco antes de eu chegar em casa, e quando ouviram a garagem abrindo, provavelmente correram pela cozinha, derrubando os papéis. Eu sei que o vi correndo para longe da árvore, mas se estava escondido o tempo todo enquanto eu assistia ao filme, isso não explicaria os ruídos que ouvi. Talvez realmente não houvesse ruídos, ou fosse algo completamente diferente. A ideia de que ele estava bem ali, no canto da sala, na minha frente, esperando e me observando por 2 horas inteiras, é horrivelmente perturbadora. Gostaria de ter mais respostas e de poder contar mais, mas isso é tudo o que sei. A polícia não foi de muita ajuda e nada mais aconteceu desde então. Espero que continue assim.